Vai chegar uma hora que as pessoas vão ter que voltar a trabalhar, porque a gente ainda é... Olá, meu nome é Carlos, você está no canal HP Kenato. Eu estou falando aqui direto da minha casa, nessa pequena horta. Hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre a crise de 2020, para a gente poder entender um pouco a parte mística de tudo isso e o que se tem falado a respeito. Alguns pontos interessantes que eu julgo ser necessário a gente entender. Bem, o primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é o momento que a gente passa. Pela primeira vez a humanidade está tendo a oportunidade de vivenciar uma crise globalizada, ou seja, em que basicamente todo o processo está atingindo todo o planeta, devido a essa interação que existe na globalização, ou seja, nós viajamos de um país para o outro hoje e com isso nós carregamos não só nossa vibração energética, né, mas nós carregamos também a nossa parte fisiológica, ou seja, a química do nosso corpo. Então trocamos doenças hoje em dia também, né? Nós temos aí, sabemos que alguns países proíbem que você entre com uma semente para que não entre com uma praga, mas eles foram incapazes hoje de proibir que uma pessoa entre dentro do seu próprio organismo com vírus, né, com bactérias. E que a gente entende o seguinte: o que se fala sobre 2020? O que a gente precisa entender? 2020 é um ano diferente, é o ano do rato de metal. Todos os impactos que acontecer esse ano, eles vão refletir por 12 anos, ou seja, tudo que você fizer na sua vida, toda decisão que você tomar esse ano, importante, ela vai refletir de certa forma nos próximos 12 anos. Então é um ano de cautela, é um ano de se saber investir o dinheiro corretamente, de se escolher o trabalho corretamente, de saber fazer as transformações de maneira correta, né? Então a gente é um ano complicado. E mais do que isso, é previsto uma crise para o final de 2020. E a gente sabe que a crise ela ia se basear na parte financeira, né? Ou seja, porque algumas partes da bolsa iria quebrar e aí alguns países, né, iriam quebrar e aí isso ia fazer um efeito em cadeia e isso ia causar fome em alguns povos e aí prevê-se, né, assim, de forma indireta, né, ligada à parte econômica, muitas mortes, né? Fala de milhões de pessoas, né? E os místicos falam ainda que vai haver ainda um evento no planeta, não se sabe quando, que vai atingir algumas nações gravemente. Ou seja, por que eu estou comentando isso? Porque dá a entender que esse momento em que se fala de gripe, né, dessa Covid-19, é uma preparação para que as pessoas passem a pensar de maneira fraterna. Ou seja, não há nada mais importante na humanidade no momento do que pensarmos em fraternidade, ou seja, nós pensarmos no próximo. Nós vimos aí várias pessoas correndo aí, comprando o álcool gel, estocando em suas casas e esquecendo que se o seu vizinho se contaminar, não vai adiantar nada, porque vai acabar passando para alguém da sua família. E aí você estoca, mas as outras pessoas não têm, e então quer dizer, alguns egoísmos estão aflorando também nas pessoas. Mas também sentimentos de fraternidade, de preocupação com o próximo, em não espalhar uma doença, está produzindo nas pessoas sentimentos de fraternidade. Mesmo que seja em aspectos negativos, isso, é muito importante você entender a parte positiva, que é a humanidade treinando uma espécie de sentimento coletivo, sentimento globalizado. Vibratoriamente, para pensar, o planeta inteiro está basicamente pensando da mesma forma. Infelizmente, se muita gente pensa em medo, desenvolve-se também o medo, mas também temos muita gente com sentimento de esperança, de ajuda, né, de cooperação mútua. Portanto, é uma briga, se você analisar,
quando qualquer coisa atinge a humanidade, é uma briga interior entre o bem e o mal, nessa dualidade humana que a gente ainda vive, entre você cooperar ou ser egoísta e só pensar em você e em seu grupo, né? Então, se você pode, neste isolamento que eu falei, né, num vídeo atrás aí, o poder do isolamento não era bem para evitar um vírus, né, uma bactéria, mas era para fazer os treinamentos espirituais. Portanto, é uma ótima oportunidade para você, em vez de sair mais, treinar os exercícios que a gente propõe aqui, né? De estar fazendo mais reflexão, né? Cuidando mais do seu ambiente interno e até, vamos dizer assim, fazendo coisas positivas, como por exemplo, eu estou aqui nessa pequena horta e nós estamos aumentando. Eu comprei essa corredeira onde eu vou plantar alface e rúcula aqui nesse pequeno espaço. E coloquei isso aqui para a gente poder fazer aquele revezamento de terra, né, fazer uma troca, né. Aqui está as couves, né, tem aqui as outras coisas, mas é claro, em pequena porção, né, quem tem mais terreno, faça mais. Mas a gente pensa, né, como se essas coisas que nem está acontecendo agora faz a gente pensar, né, essa crise de 2020 faz a gente pensar, pô, e se a coisa piorasse, né? Quanto tempo a nossa sociedade aguentaria, né? Porque se parar, se todo mundo para, o mundo começa a ficar doente, vai chegar uma hora que as pessoas vão ter que voltar a trabalhar, porque a gente ainda é codependente uns dos outros. A gente não tem aí uma terra suficiente para viver dela por um período longo, né? Como eu sempre trago a hipótese, né, das pessoas terem, pelo menos sempre em suas casas, alimentos para 3 meses, pelo menos o básico, né? Ou seja, numa hora dessas, quando a gente tem que ficar mais recluso, né, nós vemos que, assim, como a sociedade ela está numa sistemática difícil de se superar, porque você pega assim, as pessoas não conseguem ter alimentos, por exemplo, ter um tipo de alimentação que ela consiga ficar por 1 mês, 3 meses, sem ter esse sistema social, por exemplo, de supermercados, né, de compra, de consumo. Então, tudo isso vem para trazer para a humanidade, na minha visão, uma evolução. Ou seja, o ser humano ele é obrigado a avançar, né? Então nós estamos aí nos treinamentos, só encerrando o vídeo aqui, porque o assunto é extenso, a gente vai conversando mais e pretendo ver se eu consigo gravar mais vídeos aí para vocês. É uma meta, né? Não é uma promessa, é uma meta. Mas eu fico pensando assim, que nós vamos começar agora num treinamento em que ele é mais, digamos assim, profundo para essa construção desse avatar, né? Dessa pessoa que influencia as demais a praticar, digamos assim, o bem, a estender a energia do amor, da reflexão, de um comportamento de serenidade, que é um ponto também importante, porque em meio a tanta crise, se você não tem muito o que você pode fazer, o mínimo que você pode fazer para contribuir é estar sereno, é ter serenidade nesse momento de crise. Seu sentimento de tranquilidade vai irradiar mais paz, vai neutralizar tantas ondas que vai haver agora, uma massa de fluidos, né, de medo, de insegurança em muita gente. E você tem que ter fé em Deus. Até nessa lei da física quântica, você tem que entender que quanto mais fé em Deus você tem, mais Deus se manifesta na sua vida. Mais a centelha, ela jamais vai deixar você ficar às mínguas, né, num sentimento, principalmente interiormente. Mesmo que a gente tenha que passar por uma doença, falecer, mas se a gente tiver o avatar correto com a gente, esse avatar divino, a gente supera qualquer problema de cabeça erguida, com muita fé em Deus, sabendo que está tudo preparado para nós, está tudo feito. Aqueles que estão no bem, no caminho do bem, praticam o bem, não têm o que temer, nem mesmo quando morre e vai para o outro lado. Em fé, a gente permanece em fé e feliz, ok? Não vou estender o vídeo para ele não ficar muito longo. Obrigado por você estar aqui. E fica desejar uma pequena hortinha, né?
Quem mora em apartamento, faça um vasinho de tempero próximo à janela, plante alguma coisa. Isso é um ótimo exercício para nos ajudar nesse campo da serenidade também. Eu me toco. Namastê.